Eu sempre fui o tipo de pessoa que procurava solidão. Depois que minha mãe faleceu, me vi sozinho no mundo, com poucas opções e um diploma técnico de anatomia patológica que mal tinha sido usado. Quando o Hospital Universitário São Bartolomeu anunciou uma vaga para plantonista noturno no necrotério, eu aceitei sem pensar duas vezes. A promessa era simples: 7 noites de plantão, salário em dobro, tudo em regime emergencial. O funcionário fixo havia desaparecido misteriosamente. Não havia muita explicação. Apenas um aviso de que era urgente. O necrotério ficava nos fundos do hospital, isolado do prédio principal, cercado por muros altos e coberto por um denso matagal que parecia não ser podado há anos. Tive que atravessar um longo corredor externo mal iluminado até a pequena porta de ferro. Do lado de fora, já senti o primeiro sinal de que havia algo errado. Um frio seco e penetrante, completamente fora de estação. Era junho, mas ali parecia inverno. A porta abriu com um rangido longo e profundo, como se não tivesse sido usada em décadas. Lá dentro, o cheiro era um misto de desinfetante velho, umidade e algo adocicado, enjoativo, como carne esquecida. Luzes fluorescentes piscavam no teto baixo, revelando corredores brancos, azulejados, com pequenas portas metálicas enfileiradas ao longo das paredes. Cada uma dessas portas guardava um corpo. A primeira noite seria tranquila, disseram. Apenas observar, manter os registros e, se necessário, atender qualquer solicitação de exames cadavéricos. O auxiliar técnico, um homem grisalho chamado Mauro, me deu uma rápida explicação e foi embora pouco antes das 10. A partir dali, eu estava só. Instalei-me na pequena sala de descanso, ao lado do arquivo. Uma poltrona rasgada, uma mesa de ferro, uma cafeteira que parecia quebrada. Era tudo. Meus únicos companheiros eram os corpos. Às 2 da manhã, ouvi a primeira coisa estranha. Era um estalido. Pequeno, quase imperceptível, como se o metal estivesse dilatando com o frio. Mas o som se repetiu, 3 vezes, vindo da ala esquerda, onde os corpos mais recentes estavam armazenados. Peguei minha lanterna e caminhei até lá. O som cessou assim que entrei no corredor. As portas de inox estavam alinhadas, todas fechadas, mas notei algo curioso. A gaveta número 12 estava um pouco fora do encaixe, como se alguém a tivesse puxado e depois empurrado de volta às pressas. Isso não constava no registro da noite. Segundo a planilha, ninguém havia mexido nela há mais de 48 horas. Abri com cuidado. O corpo ali dentro era de uma mulher. Ficha: Helena Barreto, 49 anos, infarto fulminante. Havia sido admitida na segunda-feira e necropsiada no mesmo dia. Mas seu rosto... seu rosto parecia atento. Não de forma vívida, mas havia tensão na musculatura. O maxilar mais contraído do que deveria estar. Fechei depressa a gaveta e voltei para a sala. Às 3h34, as luzes do corredor piscaram 3 vezes e se apagaram por completo. Fiquei no escuro absoluto por alguns segundos. Só o som do ventilador velho girando atrás de mim preenchia o silêncio. Peguei o celular para usar como lanterna, mas assim que liguei a tela, vi algo refletido no vidro da porta. Algo que não devia estar ali. Era um vulto, alto, magro, parado bem ao lado da entrada do corredor central. Só consegui ver o contorno. Não se movia, mas parecia me olhar. Quando girei o corpo e apontei a luz diretamente, não havia nada lá. Me forcei a acreditar que era só o reflexo de alguma sombra. Mas o frio aumentava a cada minuto. E quando fui até o painel de controle para verificar o sistema de refrigeração, percebi que ele estava desligado desde o início do plantão. A primeira noite terminou comigo sentado de costas para a porta, lanterna na mão, coração acelerado. Só saí dali quando o sol nasceu, mesmo sem saber se aquilo tudo tinha sido real ou fruto da minha mente cansada. Mas uma coisa era certa. Havia algo naquele necrotério, algo que só se mostrava quando as luzes apagavam.
Voltei para o necrotério na noite seguinte com uma mistura de medo e racionalidade. Tentei convencer a mim mesmo de que o que aconteceu na noite anterior tinha sido cansaço, estresse ou, no máximo, algum problema elétrico. Mas, no fundo, algo em mim sabia. Aquilo tinha sido real. Dessa vez cheguei mais cedo. Ainda havia luz no céu quando atravessei o pátio até a porta de ferro. Mauro estava lá, como na noite anterior, mas seu semblante parecia mais abatido. Estava calado, quase evitando olhar nos meus olhos. Me entregou a prancheta com os registros e disse apenas: "Se ouvir algum barulho, não siga. Deixa estar." Foi embora sem dar mais explicações. Fiquei sozinho novamente, dessa vez com mais receio de explorar o lugar. Decidi manter todas as luzes acesas e, com muito custo, consegui religar o painel de refrigeração. Mas o frio não vinha dele. Estava lá antes mesmo de eu tocar nos controles. Um frio que parecia vir do chão, das paredes, dos próprios corpos. Verifiquei os registros. A mulher da gaveta 12, Helena, ainda estava ali. Mas algo me chamou a atenção. Outra entrada nova. Gaveta 16. Homem não identificado. A ficha estava incompleta. Corpo encontrado nos fundos do hospital, sem documentos, vítima de trauma craniano, severo. A necropsia fora agendada para o dia seguinte. O mais estranho: ninguém tinha dado entrada com esse corpo nos registros anteriores. Era como se ele tivesse simplesmente aparecido ali. Às 23h15, uma nova sequência de estalos ecoou. Dessa vez mais ritmados. Tic-tac, tic-tac, vindo do fundo do corredor. Peguei minha lanterna novamente, ainda que as luzes estivessem acesas. Era uma sensação estranha. Mesmo com tudo iluminado, havia escuridão demais naquele corredor. Ao me aproximar da gaveta 16, percebi que ela estava entreaberta, 1 centímetro, talvez 2. O suficiente para mostrar um pedaço de pano branco. O lençol mortuário. Respirei fundo, toquei o puxador e deslizei a gaveta para fora. O corpo ali dentro me fez recuar 2 passos. Não pelo estado. Estava bem conservado, apesar da causa da morte brutal, mas por um detalhe que gelou meu estômago. O homem usava um uniforme antigo do próprio hospital. Um modelo desatualizado da década de 70 ou 80, com o logo antigo do São Bartolomeu. Um distintivo costurado no bolso dizia: Tec Maurício P. Maurício. O mesmo nome do funcionário que desaparecera e que eu havia substituído emergencialmente. Fechei a gaveta rapidamente. Havia algo profundamente errado. Às 2h42, ouvi passos. Passos nítidos, pesados, caminhando do lado de fora da sala de descanso. O tipo de som que o piso de azulejo faz quando alguém anda com sapatos molhados. Aquele tap-tap úmido. Peguei a lanterna, travei a porta e fiquei parado, respirando o mais baixo que conseguia. Os passos pararam bem do outro lado da porta. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, algo raspou do outro lado, como unhas. Como se alguém estivesse traçando lentamente linhas com os dedos sobre o vidro fosco. Olhei para a sombra projetada ali e vi uma mão. Mas ela estava virada para o lado de dentro, como se a figura do outro lado estivesse colada na porta, observando. A mão deslizou até sumir. Na manhã seguinte, ao ser rendido por Mauro, contei o que tinha visto. Ele não pareceu surpreso. Apenas anotou em um caderno pequeno que carregava no bolso do jaleco e me disse algo estranho. Se começar a sonhar com a sala de dissecação, não tente acordar. Você só vai piorar as coisas. Tentei perguntar mais, mas ele apenas balançou a cabeça e se afastou. Com passos lentos, como se estivesse se despedindo de algo que sabia que eu ainda não entendia. Na segunda noite, entendi uma coisa. Helena não estava sozinha. E talvez Maurício também não tivesse ido embora. Cheguei ao necrotério naquela noite sem coragem de fingir que era apenas mais um turno. Eu já não duvidava mais daquilo que via e ouvia. E o que mais me apavorava era a ideia de que as noites estariam piorando, como se algo ali dentro ganhasse força a cada vez que eu voltava.
Quando entrei, algo estava diferente. O silêncio não era apenas ausência de som. Era uma presença. Densa. Um vazio espesso que parecia pressionar meus ouvidos. Nenhuma lâmpada falhava. Nenhuma ventoinha vibrava. Tudo estava quieto demais. No vestiário, fui guardar meus pertences e lavar o rosto antes de assumir o turno. Ao erguer os olhos para o espelho acima da pia, vi algo que me paralisou. Por um instante, o reflexo não devolveu meu movimento. Meus braços ainda estavam abaixados, mas no espelho, minhas mãos já estavam apoiadas na pia. Um atraso de segundos. E então, como se o reflexo ganhasse vontade própria, vi meu eu no espelho sorrindo, de forma sutil, quase imperceptível. Pisquei e o reflexo se normalizou. Não falei nada. Só fechei o armário e saí de lá o mais rápido que pude. Naquela noite, as gavetas do necrotério estavam todas fechadas. Helena, o homem da gaveta 16, e mais 2 corpos recém-chegados, vítimas de um acidente de ônibus. Apesar do trauma, seus corpos haviam sido acomodados com o cuidado técnico de sempre. Mas mesmo assim, havia algo estranho. Os olhos de um deles, um senhor de idade, pareciam ligeiramente abertos. Não de verdade. Era apenas a forma como as pálpebras haviam secado. Mas mesmo assim, eu jurava que ele me seguia com o olhar sempre que eu passava. Às 3 da manhã, voltei ao vestiário para buscar uma muda de roupa limpa. E lá estava o espelho, me esperando. Decidi enfrentar. Fiquei diante dele, encarando meu próprio rosto. Foi então que o vi. Alguém passou atrás de mim, devagar. Um vulto escuro, mas com uma silhueta definida. Parecia vestir um uniforme antigo do hospital como o do corpo da gaveta 16. Virei rápido. Nada. Olhei de novo para o espelho. E ele não estava mais ali. Mas agora havia um borrão escuro no vidro, como se uma mão tivesse passado por dentro, sujando o outro lado. Corri dali. Na volta ao corredor principal, vi algo ainda mais absurdo. As portas do necrotério estavam entreabertas, todas elas, como se tivessem sido puxadas ao mesmo tempo. Ficha de Helena não estava mais sobre a prancheta. Encontrei-a no chão, perto da porta de acesso ao porão técnico, mas havia algo escrito no verso agora, uma frase rabiscada com caneta vermelha. Volte para o espelho às 3h33. Era exatamente 3h31. Fui tomado por uma dualidade absurda. Parte de mim gritava para ir embora, correr, largar tudo. Mas havia outra parte, a que já estava viciada naquele medo, naquela curiosidade mórbida. Voltei ao vestiário. Cada passo era pesado como chumbo. E quando cheguei lá, a porta já estava entreaberta. E lá dentro o espelho me mostrava a mim mesmo parado, mas não estava me movendo. Era como uma fotografia viva. Um eu parado dentro do espelho, imóvel, com o rosto neutro. Até que, aos 3h33 em ponto, ele levantou a mão esquerda. A minha mão esquerda ficou imóvel. Só ele se movia agora, e apontou para trás de si. Na imagem do espelho, havia uma cadeira giratória enferrujada, com alguém sentado. Alguém que não estava ali comigo, mas que estava atrás do reflexo. Fechei os olhos e ouvi a cadeira girar. Eu não dormi naquele dia. Quando saí do necrotério, o mundo lá fora parecia irreal, como se eu tivesse atravessado uma fronteira e não pertencesse mais à superfície. A luz do sol batia nas ruas, mas dentro de mim, tudo era penumbra. Só voltei porque precisava de respostas. Porque algo estava me puxando de volta, como um anzol invisível cravado fundo na mente. Na quarta noite, o hospital estava especialmente deserto. Nem mesmo os faxineiros noturnos circulavam pelos andares. Fui direto para o necrotério e, por alguma razão, evitei olhar para o espelho do vestiário. Sabia que ele estaria lá, esperando. Eu podia sentir sua presença, como se o vidro tivesse olhos e respirasse. No salão de refrigeração, os corpos estavam todos devidamente acomodados.
Os registros marcavam 6 no total. Helena ainda estava lá, na gaveta 11, e os 2 acidentados continuavam inertes. Nada parecia fora do lugar, mas havia um corpo novo. Não constava nos registros, nem nas planilhas nem nos papéis do plantão anterior. A gaveta 18, que deveria estar vazia, agora estava ocupada, e o lençol cobrindo a silhueta parecia estufado demais, como se o corpo estivesse rígido em uma posição antinatural. Verifiquei a ficha de entrada. Nada. Nenhuma menção àquela gaveta. Engoli em seco e puxei a bandeja de aço. O rangido ecoou alto, e o cheiro metálico da morte se espalhou. Era um homem. Rosto pálido, queixo pontudo, olhos semicerrados e um sorriso. Um sorriso. Não era espasmo. Não era relaxamento muscular. A expressão em seu rosto parecia intencional, como se ele soubesse algo que eu não sabia. E então aconteceu. Quando eu estava me preparando para cobri-lo de novo, ele abriu os olhos. Por instinto, recuei. Mas não gritei. Seus olhos estavam brancos, opacos, como os de um cadáver comum, mas estavam abertos. E então ele murmurou: "Você..." Voltou. A voz saiu rouca, como se engasgada em poeira e formol. Minha garganta travou. Olhei em volta, na esperança de que aquilo fosse algum tipo de alucinação. Mas ele continuou: "Você ouviu o espelho, não ouviu? Agora já passou da metade. Você sabe o que isso significa. Eu mal conseguia me mover. Estava suando frio, congelado por dentro. Você foi visto, e o que é visto aqui não pode mais ser esquecido." Então, sem mais nem menos, os olhos se fecharam. Toquei o pulso. Nenhum sinal de vida. O corpo estava frio. Sem dúvida alguma, ele estava morto. Mas ele havia falado comigo. Tranquei a gaveta de volta com as mãos trêmulas e me afastei. Tentei me distrair organizando os arquivos, conferindo as temperaturas, fazendo qualquer coisa que ocupasse meus pensamentos. Mas a cada vez que minha mente parava por um segundo, eu ouvia a voz dele de novo. O que é visto aqui não pode mais ser esquecido. E o pior de tudo, na sala de câmeras de vigilância, a fita da madrugada anterior estava aberta no computador. Alguém, ou alguma coisa, havia deixado em pausa exatamente às 3h33, com a imagem do vestiário. No espelho, ainda refletido na tela, meu reflexo estava virado para o lado, e sorria. A quinta noite chegou como um castigo. Eu já não conseguia distinguir se estava acordado ou apenas sonhando dentro de uma espiral de delírios. Comecei a ver reflexos distorcidos, até nas poças d'água da rua. Reflexos que se moviam sem me acompanhar, que piscavam antes de eu piscar. Mas fui mesmo assim. Porque, de algum modo, eu tinha que saber até onde aquilo ia. O necrotério estava mais frio que o habitual. As luzes tremeluziam com mais frequência. A umidade nas paredes parecia formar pequenas palavras, símbolos, até, que desapareciam assim que eu me aproximava. Evitei o vestiário. Já não confiava no espelho. Na sala de refrigeração, as gavetas estavam como eu havia deixado, exceto pela 18. Aqui continha o homem que havia falado comigo. Ela estava entreaberta. Não fui. Até lá. Não naquele momento. Não com o que meus ouvidos começaram a captar. Um som. Um som baixo, como se algo estivesse raspando ou mastigando. Vinha de dentro da geladeira maior, a industrial, aquela usada para armazenar corpos temporariamente, antes de serem preparados. Ela não deveria estar em uso. Me aproximei com cautela. O som cessou. Coloquei a mão na maçaneta de aço. Estava fria. Girei. A porta abriu com dificuldade, como se algo estivesse empurrando do lado de dentro. E então, o cheiro decomposto, azedo, fétido como se os próprios pulmões estivessem apodrecendo por dentro. Não havia nada dentro. Nenhum corpo, nenhum saco mortuário. Mas o chão da câmara estava molhado, não com sangue, nem com água. Era um líquido espesso,
amarelado, viscoso, como bile, e no fundo da câmara, alguém, ou algo, havia arranhado palavras na parede, de metal com unhas ou os dentes. Ele está acordado. Senti um gosto metálico na boca. Era sangue. Eu havia mordido o lábio sem perceber, fechei a câmara e recuei. Então ouvi o barulho, a bandeja da gaveta 18 se abrindo sozinha. Fui tomado por uma coragem desesperada, e fui até ela. Quando olhei, o corpo havia desaparecido. O lençol ainda estava lá, cuidadosamente dobrado como se ninguém jamais tivesse estado ali. Mas havia algo sobre ele. Meu crachá, o mesmo que estava no meu peito. Olhei para baixo, onde deveria estar preso no jaleco. Tinha sumido. Em seu lugar, apenas o alfinete, aberto, como se tivesse sido arrancado. Peguei o crachá com as mãos trêmulas. Do outro lado, havia uma inscrição. A caneta. Essa foi sua quinta noite. 2 restantes. Agora ele sabe seu nome. E quando me virei para correr, vi o espelho do armário de aço reluzindo, embora não houvesse espelho ali. E nele, refletido atrás de mim, o homem da gaveta 18 estava em pé, mas não no mundo físico. Ele estava dentro do reflexo e me observava, com aquele sorriso, tão humano e ao mesmo tempo tão vazio. Depois da quinta noite, percebi que dormir era perigoso. Sempre que eu fechava os olhos, via a câmara fria se abrindo, ouvia o som de alguém mastigando dentro do meu ouvido. Então comecei a passar os dias acordado. O mundo fora do necrotério já parecia um eco embaçado do que eu lembrava como vida normal. Na sexta noite fui como quem vai para uma sentença. Não por coragem, por inevitabilidade. Como se eu já estivesse morto, mas ainda andando. A chave do necrotério caiu. No chão assim que tentei abrir a porta. Não caiu da minha mão, caiu da fechadura. Ela já estava destrancada. Entrei com cautela. As luzes da sala de preparação estavam acesas, mesmo sendo controladas por um timer que só acende quando há presença. A porta da sala de autópsias, entreaberta. Havia uma luz fraca lá dentro, um som familiar. Instrumentos metálicos tilintando. Quando atravessei a porta, o que vi quase me fez cair de joelhos. Alguém estava realizando uma autópsia. O corpo, sobre a mesa de aço, era de uma mulher que eu havia recebido 2 noites atrás, um acidente de trânsito. Já havia sido entregue para cremação, mas ali estava ela, peito aberto, tecidos afastados, costelas cerradas, e as mãos que operavam não estavam ligadas a nenhum corpo. Eram apenas mãos flutuando acima dela. Cirúrgicas. Precisavam. Limpas. Moviam-se como se soubessem exatamente o que fazer. Quando tentei recuar, as mãos pararam no ar. E então, se viraram lentamente para mim. Os dedos, encharcados de sangue, abriram-se como se me convidassem a substituí-las. Como se dissessem, é sua vez agora. Senti algo se enroscar nos meus pés. Olhei para baixo. Cabos. Cabos de monitor cardíaco, de bisturi elétrico, de aspirador de secreções. Todos se moviam como serpentes, envolvendo meu tornozelo, tentando me puxar para a mesa. Lutei, me debati. Arranquei um dos fios e o usei para cortar os outros. Fugi tropeçando, esbarrando nos armários e tombando um suporte de soro. Na saída da sala de autópsia, caí ajoelhado. O silêncio me envolveu por um instante. Mas não era alívio, era pausa. Antes de algo pior. Porque na parede ao lado da porta, havia um novo recado escrito com sangue. Seja bem-vindo ao 7º dia. Ele quer que você o ajude a nascer. No caminho até o necrotério, naquela 7ª noite, o mundo lá fora parecia ter entrado em sincronia com o que eu sentia por dentro. Chovia sem parar. As ruas estavam desertas. Os postes falhavam. A cidade parecia ter esquecido que existia. Talvez eu também tivesse sido esquecido. Não sentia mais medo da morte. Sentia medo do que estava tentando nascer ali dentro. Assim que abri a porta principal, percebi que as luzes estavam todas acesas, todas as câmaras abertas,
e todas vazias. Meus joelhos fraquejaram. Todos os corpos haviam sumido. As mesas de aço estavam limpas, como se nunca tivessem sido usadas, mas o cheiro era o pior até então. Ferro, carne crua, mofo antigo e algo indescritível. Algo que me fazia sentir como se eu estivesse prestes a me dissolver de dentro para fora. No centro da sala de autópsia, encontrava-se uma única maca, e sobre ela um lençol tremia, como se alguém ou alguma coisa estivesse respirando ali embaixo, lentamente, ritmadamente, como um útero que se enche e esvazia. Não tive coragem de me aproximar. Mas então a porta atrás de mim se trancou sozinha. A maca tremeu mais forte e o lençol caiu para o lado, revelando o corpo de um homem desconhecido, nu, deitado de bruços. Mas seu rosto era o meu, exatamente igual. Cada marca, cada cicatriz. Era como se eu estivesse vendo a mim mesmo morto. E então ele abriu os olhos, os meus olhos, e sorriu. Eu precisava de alguém para me trazer até aqui. A voz saiu como um eco que reverberava no osso, não no ouvido. Agora que estou desperto, você pode descansar. Tentei gritar, mas minha garganta travou. O corpo se levantou da maca lentamente. Os ossos estalando como se estivessem sendo usados pela primeira vez. E veio em minha direção. Quando tentou tocar meu rosto, me virei e bati com toda a força contra a porta. Bati, esmurrei, chutei, até que ela simplesmente abriu. Fugi. Não olhei para trás. Corri até o carro. Chovia tanto que mal via o volante. Mas vi, pelo retrovisor, enquanto me afastava do hospital, a figura na porta do necrotério. O outro, eu, ele, me observava. E então, com um movimento delicado da mão, acendeu a luz do necrotério. Epílogo. Depois da 7ª noite pedi demissão. Fui embora da cidade. Nunca contei a ninguém com detalhes. Ninguém acreditaria. Mas às vezes, quando estou em lugares silenciosos, ouço o som de aço inoxidável sendo arrastado. Sinto o cheiro do conservante invadir minhas narinas. E tenho sonhos. Sonhos em que acordo deitado em uma maca fria, com alguém olhando para mim. Alguém igual a mim. Talvez eu tenha conseguido fugir. Talvez não. Talvez ele esteja vivendo a minha vida agora. Talvez eu ainda esteja lá. Na 7ª noite que nunca acabou. Participe do canal, deixe um like, um comentário ou dê alguma sugestão para melhorar o canal. Valeu, e até a próxima história. Meu nome é Sofia. E a pequena vila de pescadores de Antonina, com suas casas coloniais coloridas e a neblina matinal pairando sobre a baía de Antonina, sempre me pareceu um refúgio de paz. Até que a noite vermelha chegou. Não uma noite de sangue ou fogo visível, mas uma escuridão profunda e sufocante, tingida por uma aura invisível de terror, e acompanhada por eventos que desafiavam a lógica e a sanidade. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Pequenos objetos, desaparecendo de suas prateleiras, apenas para reaparecerem em lugares improváveis. Portas que rangiam abertas no meio da noite, mesmo sem vento. A sensação constante de estar sendo observada, especialmente quando a escuridão engolia a vila. Atribuí esses acontecimentos ao cansaço e ao charme peculiar da casa alugada, uma antiga construção colonial próxima ao mercado municipal, com seus corredores longos e sombras persistentes. A primeira manifestação inegável ocorreu durante uma das tradicionais festas de fandango na praça principal. A música alegre e os passos ritmados foram subitamente interrompidos por um silêncio abrupto e inexplicável. As luzes piscaram e se apagaram, mergulhando a praça em uma escuridão opressora. Um medo palpável se espalhou pela multidão. Quando a energia retornou,
Alguns moradores relataram ter visto vultos sombrios se movendo entre as pessoas, sussurrando palavras ininteligíveis. Lembro-me do cheiro de sal e mofo e da sensação de areia fria nos meus pés descalços, enquanto a música parava. A partir daquela noite, a atmosfera da vila mudou drasticamente. Um medo silencioso pairava sobre Antonina. As pessoas evitavam sair sozinhas após o anoitecer, trancando suas portas com mais cuidado. Os pescadores retornavam mais cedo, deixando a pesca noturna de lado. A escuridão parecia mais densa, mais ameaçadora. E então, a cor começou a mudar. Não era uma mudança drástica, mas gradual. Ao cair da noite, uma leve tonalidade avermelhada parecia tingir as sombras. Inicialmente pensei que fosse um efeito da iluminação pública ou da minha própria imaginação. Mas outros moradores também começaram a notar um brilho sutil, quase sanguíneo, que emanava da própria escuridão. Velas e lamparinas pareciam absorver essa coloração, lançando um brilho estranho sobre os rostos apreensivos. Com a noite vermelha, veio o aumento dos fenômenos. Os desaparecimentos começaram. Pequenos animais de estimação sumiam de seus quintais. Objetos pessoais desapareciam de dentro das casas trancadas. E então, as pessoas começaram a sumir. Moradores que saíam para pescar de madrugada em seus barcos coloridos não retornavam. Vizinhos que caminhavam pelas ruas desertas, à noite simplesmente desapareciam, sem deixar rastros. O mar, antes fonte de vida, tornou-se um abismo silencioso. O pânico se instalou em Antonina. A guarda municipal local, liderada pelo cético inspetor Cardoso, não encontrava explicações lógicas para os eventos. As teorias variavam de crimes, isolados à histeria coletiva. Mas nós, os moradores, sentíamos que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Algo sobrenatural. Algo que se aproveitava da nossa fragilidade na escuridão. Eu mesma comecei a vivenciar eventos aterrorizantes em minha própria casa. Ouvia sussurros roucos chamando meu nome na calada da noite vermelha. Sentia toques gelados em meus braços quando estava sozinha. Via sombras se movendo nos cantos dos meus olhos, espreitando na escuridão avermelhada. Uma noite, acordei com o som de água corrente, vindo do banheiro. Mas a torneira estava fechada e o chão seco. Uma noite, acordei com uma sensação de paralisia. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. A brisa marítima que entrava pela janela tinha um cheiro salgado e metálico. No canto do meu quarto, banhado pela tênue luz avermelhada que entrava pela janela, vi uma figura alta e esguia envolta em sombras. Seus olhos brilhavam com um vermelho intenso, e sua boca se abriu em um sorriso aterrador, revelando dentes pontiagudos. O crucifixo de madeira que herdei da minha avó parecia pesar uma tonelada em meu peito. O medo me consumiu por completo. Aquela presença não era humana. Era algo predatório, algo que se alimentava do medo e da escuridão da noite vermelha. Seus dedos longos e finos se estenderam em minha direção, e senti um arrepio percorrer minha espinha. A criatura se aproximou lentamente, seus passos silenciosos ecoando no meu terror paralisante. Senti sua respiração fria e fétida perto do meu rosto. O cheiro de maresia e sangue era quase insuportável. O medo me deu uma força súbita e consegui me mover, gritando por socorro. A criatura recuou para as sombras, desaparecendo tão repentinamente quanto havia aparecido. Na manhã seguinte, ninguém acreditou em minha história. Atribuíram tudo a um pesadelo vívido, sequelas do estresse da mudança e do luto pela perda da minha avó. O inspetor Cardoso sugeriu que eu procurasse um médico. Mas eu sabia o que tinha visto. Eu sabia que algo maligno estava à espreita na noite vermelha de Antonina, e que não sairia da cidade até descobrir o que era. Decidi investigar por conta própria, buscando respostas nas lendas e folclore da região. Visitei a biblioteca municipal, conversei com pescadores mais velhos, com benzedeiras que viviam nos morros ao redor da cidade, com aqueles que guardavam os segredos ancestrais da vila.
Descobri histórias antigas sobre uma entidade sombria que emergia da escuridão em noites de lua nova, sedenta por almas. Uma criatura que se manifestava como uma sombra avermelhada, sussurrando promessas e roubando a essência vital de suas vítimas. Os mais velhos a chamavam de a Sanguinária, um ser que habitava as profundezas da Bahia e que era atraído pela energia vital dos humanos. A descrição da criatura e da Noite Vermelha correspondia aos eventos que estavam aterrorizando Antonina. Acreditava-se que essa entidade se alimentava do medo coletivo, tornando-se mais forte a cada desaparecimento. A cada grito abafado, a cada prece sussurrada, ela se fortalecia. Reuniu um pequeno grupo de moradores corajosos, aqueles que também haviam presenciado os horrores da Noite Vermelha e que não se contentavam com as explicações da polícia. Havia Dona Zilda, a benzedeira dos morros, com seus conhecimentos de ervas e rituais ancestrais. Seu Antônio, o pescador mais velho da vila, que conhecia os segredos do mar e as lendas que ele guardava. E Padre Miguel, o jovem pároco da igreja, matriz que, apesar de sua fé, reconhecia que havia forças além da compreensão humana. Juntos decidimos enfrentar a entidade, seguindo as antigas tradições e rituais de proteção que encontramos nos relatos folclóricos e nos livros empoeirados da biblioteca da cidade. Na noite da próxima lua nova, preparamos armadilhas de sal grosso e ervas protetoras ao redor da vila, seguindo as instruções de Dona Zilda. Acendemos fogueiras em pontos estratégicos, na esperança de afastar a escuridão avermelhada, como faziam os antigos habitantes da região. Rezamos e cantamos antigas canções de proteção, invocando as forças benevolentes da natureza e dos santos padroeiros da cidade. A noite caiu sobre Antonina, tingindo as sombras de um vermelho sinistro. O silêncio era opressor, quebrado apenas pelo crepitar das fogueiras e pelas nossas vozes trêmulas. O vento soprava do mar, trazendo o cheiro de sal e a promessa de algo terrível. Esperamos tensos pela manifestação da entidade. Por volta da meia-noite, a temperatura caiu drasticamente. A luz das fogueiras começou a vacilar, e a escuridão avermelhada se intensificou, engolindo a vila em um manto de terror. Sussurros, roucos ecoaram de todas as direções, chamando nossos nomes com vozes que pareciam vir das profundezas do oceano. A criatura se manifestou, emergindo das sombras com seus olhos vermelhos brilhantes e seu sorriso aterrador. Sua forma era fluida, mudando constantemente, ora parecendo uma sombra alongada, ora uma massa disforme de escuridão. Tentamos afastá-la com nossas proteções, mas ela parecia imune à nossa magia. O sal se dissolvia em sua presença, as ervas murchavam e as preces pareciam se perder na noite vermelha. Avançou sobre nós, sua presença fria e mortal, exalando um odor de decomposição e salitre. Naquele momento de desespero, percebi a verdade sombria. A entidade se alimentava do nosso medo. Quanto mais medo sentíamos, mais forte ela se tornava. A única forma de derrotá-la era confrontar nosso próprio terror, encarar a escuridão sem hesitar. Fechei os olhos, respirando fundo o ar salgado, tentando acalmar meu coração acelerado. Concentrei-me em memórias de alegria e esperança. O calor do sol no rosto, o som das ondas quebrando na praia, o sorriso da minha avó. Busquei afastar a escuridão dentro de mim, substituindo-a por uma determinação feroz de proteger minha cidade. Abri os olhos e encarei a criatura, tentando transmitir coragem em vez de medo. Para minha surpresa, a entidade hesitou. Seu brilho vermelho pareceu vacilar. Os sussurros se tornaram menos intensos. Era como se minha falta de medo a enfraquecesse. Padre Miguel começou a recitar suas orações com mais convicção. Sua voz antes trêmula, agora firme. Seu Antônio brandiu seu arpão de pesca, pronto para defender sua vila. Dona Zilda entoou cânticos ancestrais, sua voz ecoando com o poder das gerações passadas. Inspirados por minha atitude e pela coragem uns dos outros, os outros moradores também começaram a confrontar seu medo.
Juntos, emanamos uma energia de coragem e resistência que pareceu repelir a criatura. Lentamente, a noite vermelha começou a recuar, as sombras perdendo sua tonalidade sinistra. A entidade soltou um grito gutural de frustração, um som que ecoou como o lamento de um animal ferido, e desapareceu na escuridão, retornando para as profundezas de onde viera. A noite vermelha nunca mais retornou a Antonina com a mesma intensidade. Os desaparecimentos cessaram. O medo diminuiu gradualmente, substituído por uma cautela respeitosa. Aprendemos que a escuridão pode abrigar horrores inimagináveis, mas que a coragem coletiva e a força da comunidade podem ser uma arma poderosa contra as trevas. E eu, Sofia, nunca mais olhei para a noite da mesma forma, sabendo que, na calada da noite vermelha, enfrentamos um terror ancestral e, juntos, encontramos a força para sobreviver e proteger o lugar que chamamos de lar. Eu sempre achei que sótãos fossem apenas espaços esquecidos pelo tempo, lugares onde guardamos caixas empoeiradas e lembranças do passado. Mas aprendi da pior maneira possível que alguns sótãos guardam segredos. Segredos que podem te arrastar para o abismo. Tudo começou quando decidi organizar o sótão da minha casa nova. Era um lugar antigo, cheio de histórias que eu mal conhecia. Eu estava curioso, talvez até ingênuo, mas nunca imaginei que aquela decisão mudaria minha vida para sempre. Era uma tarde chuvosa, e o som da chuva batendo nas janelas me dava uma sensação de isolamento. Subi ao sótão com uma lanterna e comecei a explorar as caixas empoeiradas. Havia objetos antigos, fotografias amareladas, brinquedos quebrados, móveis cobertos por lençóis. Mas então encontrei algo que me deixou paralisado. No canto mais escuro do sótão, havia uma pequena arca de madeira, trancada com um cadeado enferrujado. Algo nela chamou minha atenção. Não era apenas o design antigo ou os entalhes estranhos em sua superfície, mas a sensação que ela transmitia, como se estivesse pulsando com energia própria. Forcei o cadeado e abri a arca. Dentro dela, havia um livro velho, com capa de couro preto desgastado e páginas amareladas. Na capa, havia símbolos gravados à mão, runas que pareciam brilhar fracamente sob a luz da lanterna. Peguei o livro e senti algo estranho. Um frio intenso, como se ele estivesse vivo. Ao abrir, percebi que não era um livro comum. Suas páginas estavam cheias de escritos em uma língua desconhecida, acompanhados por ilustrações perturbadoras, figuras humanas retorcidas, rostos gritando em agonia e criaturas que pareciam sair diretamente de pesadelos. No início do livro, havia uma inscrição manuscrita. Apenas os escolhidos podem usar este conhecimento. Os outros serão consumidos. Ignorei o aviso, convencido de que aquilo era apenas uma relíquia antiga. Mas assim que fechei o livro, ouvi um som baixo vindo de dentro dele como um sussurro distante. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas. Cada vez que lia o livro, sentia uma presença constante ao meu redor, como se alguém, ou algo, estivesse me observando. Às vezes ouvia risos baixos ecoando pela casa, mesmo quando estava sozinho. Outras vezes via sombras movendo-se rapidamente pelo canto dos olhos, desaparecendo assim que tentava olhar diretamente para elas. Uma noite, enquanto folheava o livro, notei algo assustador. As páginas estavam mudando. Ilustrações que antes eram estáticas começaram a se mover, como se fossem animadas. As figuras humanas retorcidas pareciam gritar silenciosamente, e as criaturas monstruosas pareciam saltar das páginas. Então, algo ainda mais terrível aconteceu. Decidi investigar o livro. Pesquisei online sobre os símbolos e descobri que eles pertenciam a uma ordem antiga de praticantes de magia negra. Eles acreditavam que o livro continha conhecimentos proibidos,
Rituais que podiam invocar entidades poderosas. Mas havia um preço. Quem usasse o livro precisava oferecer algo em troca. Parte de sua alma. Comecei a sonhar com o livro. Em meus sonhos, ele flutuava no centro de uma sala escura, cercado por figuras encapuzadas que murmuravam palavras incompreensíveis. Uma delas se aproximava de mim, entregando-me o livro com um sorriso distorcido. Quando acordei, havia marcas vermelhas em minhas mãos, como se tivessem sido queimadas. Mas isso foi apenas o começo. Uma noite, enquanto lia o livro novamente, fui compelido a realizar um dos rituais descritos nas páginas. Não sei o que me levou a fazer isso. Talvez curiosidade, talvez algo mais sinistro guiando minhas ações. Desenhei os símbolos no chão do meu quarto, acendi velas e recitei as palavras escritas no livro. No início, nada aconteceu, mas então, o ar ao meu redor ficou gelado. As velas apagaram-se subitamente, e a escuridão tomou conta do quarto. Ouvi vozes sussurrando ao meu redor, falando em línguas que eu não entendia. Quando tentei sair do círculo, senti algo me puxando. Para trás, uma figura emergiu das sombras. Uma mulher alta e magra com olhos completamente negros. Ela inclinou-se sobre mim e sussurrou: "Você nos chamou. Agora, cumpra o acordo." Antes que pudesse reagir, ela desapareceu, deixando apenas um eco distante de sua voz. Desde aquela noite, minha vida virou um pesadelo. As figuras encapuzadas dos meus sonhos começaram a aparecer durante o dia, observando-me de longe. Minha sombra parecia ganhar vida própria, movendo-se independentemente de mim. Às vezes, eu acordava no meio da noite e encontrava o livro aberto ao lado da minha cama, como se alguém o tivesse lido enquanto eu dormia. Pesquisei mais sobre o livro e descobri algo terrível. Ele era conhecido como o Codex Obscura, um artefato maldito que já havia destruído várias vidas. Diziam que ele escolhia seus portadores, usando sua curiosidade e medo para atrair suas almas para o abismo. Finalmente encontrei uma maneira de detê-lo. Um ritual exigia que eu destruísse o livro, mas havia um preço. Eu precisaria enfrentar a entidade que o protegia. Preparei tudo para o ritual. Queimei ervas e desenhei novos símbolos no chão, seguindo instruções encontradas em um antigo grimório. Quando tudo estava pronto, abri o livro e comecei a recitar as palavras do ritual. As figuras encapuzadas surgiram ao meu redor, tentando me distrair com gritos e sussurros. Mas continuei, determinado a acabar com aquilo. Quando cheguei à última frase, a mulher de olhos negros apareceu novamente. Desta vez, ela estava furiosa. "Você não pode escapar", ela sibilou, estendendo sua mão para me agarrar. Gritei a última palavra do ritual, e o livro pegou fogo em minhas mãos. As figuras desapareceram instantaneamente e a escuridão dissipou-se. Mas então, algo terrível aconteceu. Quando o fogo se apagou, percebi que o livro não havia sido destruído. Ele reapareceu intacto, como se nunca tivesse sido tocado pelas chamas. E agora ele parecia diferente, mais pesado, mais vivo. Quando o abri novamente, vi meu próprio rosto ilustrado em uma das páginas, cercado por figuras encapuzadas. Desde aquela noite, sei que sou parte do livro. As figuras continuam me perseguindo, observando-me como predadores. Às vezes, vejo o livro em lugares inesperados, na mesa da cozinha, no banco do carro, até mesmo na cama ao meu lado quando acordo. Se você encontrar um livro como esse, não o abra. Não importa o quão curioso você seja, não importa o quão seguro você se sinta. Algumas coisas não foram feitas para serem lidas.